Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 424. Eu sou Rafael Arinelli e as pessoas que sobraram não são o tipo de pessoa que vale a pena ser salva. Eu sou o Cauê Petito e essa continuação do Lugar Silencioso até que é bem barulhenta, na real. Boa, essa foi boa. Eu sou a Ieda Marcondes e você é uma pessoa que vale a pena ser salva ou você votou no Bolsonaro? Olha aí, complementou a minha frase. Eu sou Daniel Cury, como que aqueles corvos sobreviveram? Não tinha morrido todos os passarinhos? Olha, é verdade. Mas eles voam, eles escapam do monstro. Mas no começo não tinha passarinho nenhum lá, né? Não tinha passarinho Eles nenhum. tinham que mostrar fazer uns inserts assim dos monstros pulando aleatoriamente no ar, porque eles estão ouvindo alguma coisa, sabe? Tipo... É verdade. Tipo, meu Deus, um passarinho. Mas sei lá, tô zoando. Muito bem, meus amigos. Estamos hoje aqui reunidos no podcast Cinemação 424 para bater um papo aqui sobre Um Lugar Silencioso Parte 2. Isso mesmo, filme que chegou às salas de cinema, filme que teve aí, né, problemas na sua estreia nos cinemas e tal. A gente vai falar um pouco sobre isso. Finalmente chega uma continuação de um filme, né, um terror, um suspense que foi muito aclamado, né, o seu primeiro filme, e agora volta justamente nas mãos aí do John Krasinski, e a gente vai falar um pouco sobre o que essa história nova nos revela e o que foi feito aqui, né, de novo. Então lembre-se, né, você que acompanha o Cinemação já sabe que vamos dar spoiler, que a gente vai falar tudo e mais um pouco sobre o filme. Então se você não assistiu o filme, quer pular esse podcast, pula esse podcast, ou se não, fica aqui com a gente, já, né, acompanha aqui as discussões e vai assistir depois o filme já com essas ideias aqui na cabeça. Para bater esse papo hoje aqui com a gente, temos aqui nosso querido Cauê Petito, que é autor aqui do Cinemação, o nosso especialista em terror, horror aqui. A gente sempre traz o Cauê aqui para trazer as suas ótimas referências e tal. Cauêzito, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Seja bem-vindo, né, mais uma vez. E tá pronto para falar de Um Lugar Silencioso? Tô sim. Primeiramente, obrigado, Rafa. Valeu, Dani. Valeu, Ieda aqui. Na verdade, você não apresentou ela ainda, né? Mas tudo bem. Obrigado. Ela já se auto-apresentou já. Na verdade, eu tava, como todos os casts que a gente faz, eu tava ansioso uns 2 dias antes, de animado, só pra gente conversar sobre filmes, que é o sempre papo quando eu participo aqui, sabe? É sempre aquele papo muito bom, aquele papo ótimo. Tem texto meu sobre o Lugar Silencioso Parte 2 e o Parte 1 também, lá no Cinemação, então, se vocês quiserem depois, quem tá ouvindo, dar uma lida depois da conversa. Mas é isso, gente. Valeu de novo por ter me chamado e vamos falar sobre essa sequência que é super necessária, né? Porque é uma sequência que é totalmente justificada e de nenhuma forma vem de estúdio, produtores querem ganhar mais dinheiro. Imagina, jamais. É tudo pela arte, é isso sim. E temos aqui a participação da Ieda, que já esteve aqui com a gente no podcast do Cinemação, já é conhecida do nosso público e tal. Mas, Ieda, queria também que você se apresentasse aí, né? Quem não conhece, de onde veio a Ieda, o que a Ieda faz, queria que você se apresentasse e também já de antemão te agradecer aqui, né? Pela participação com a gente, é sempre muito bom ter você aqui. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês, né? A segunda vez que a gente tá junto. Meu nome é Ieda Marcondes, eu sou formada em cinema, eu tenho pós-graduação em jornalismo cultural e um dos meus gêneros favoritos, se não for o favorito, é terror. Eu me formei com um curtinha de terror. Tudo que é terror eu assisto, os ruins, os bons, maioria ruim, mas eu assisto tudo. Que legal. Muito bom ter você aqui de novo, mais uma vez. E temos aqui também nosso querido Daniel Cury, né? Que ele nunca apresenta, mas ele sempre está aqui, presente. Sempre estou aqui, sempre estou onisciente. Em silêncio às vezes. A pessoa, né? Tá lá na casa dela e tá lá assim, tem nada, surge a minha voz, assim.
imaginar. Exatamente, isso aí. Então é isso, vamos bater um papo aqui sobre um lugar silencioso logo depois do Panorama. Panorama. Ô Dani, eu não sei se eu já fiz essa piada, mas com certeza no mundo, no universo de Um Lugar Silencioso, não existem podcasters, né? Pode existir, mas tem que ouvir de fone. E para gravar tem que ser num lugar hiper isolado, né? Tem que ser lá no cofre. Lá. Tem que ser no cofre, exatamente. Abrindo a portinha lá para respirar, né? Poder voltar e tal. É isso aí. Bom, vamos lá. Hora da gente fazer aquele panorama, né? Passar por tudo que aconteceu aqui durante a semana, falar um pouco também sobre algumas outras coisas. E dessa vez, né, o papo vai ser sobre Um Lugar Silencioso Parte 2, filme que foi lançado nos cinemas. Pra quem não viu, né? Pra quem viu, tá aí. Você pode acompanhar e mandar seu comentário pra gente, né? Ou se não, esperar sair no streaming mais próximo de você, né? E depois vir aqui ouvir esse podcast. Mas para você, né, que não sabe, o podcast do Cinemação ele está disponível no nosso site, né, no cinemação.com. Lá você encontra, além desse podcast, você encontra o podcast irmão aqui do Cinemação, que é o Geração M, conduzido pelo Henrique Risato, que fala lá sobre cultura pop e tudo mais. E além disso, a gente tem a nossa parte de textos. A gente gosta de escrever, de publicar bastante coisa lá. Então você vai encontrar notícias, trailers, críticas, análises, dicas, explicação de tudo, né, que envolve o audiovisual e o cinema. Para acompanhar o nosso podcast especificamente, você pode adicionar na sua plataforma de áudio preferida, mas vale a pena também seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast e se inscrever no Google Podcast ou no Castbox, além de favoritar no Deezer. Com isso, você vai receber uma notificação sempre que tiver episódio novo e aí você não perde absolutamente nada. Se você gosta desse conteúdo, lembre-se de mandar seu comentário pra gente. Você pode mandar através do e-mail contato@cinemação.com ou no post desse podcast. Você vai encontrar dentro do post um espaço ali para comentários e aí você pode mandar pra gente, a gente vai selecionar para ler aqui dentro do Panorama. É com o seu feedback que a gente descobre se a gente está acertando, se a gente está errando, onde que o conteúdo, né, está sendo melhor conduzido e tal. Enfim, a gente precisa do seu feedback para ir melhorando o programa cada vez mais. Por fim, mas não menos importante, fica também o convite para você apoiar o Cinemação como um todo. Para isso, você pode acessar o cinemação.com/contribua e lá você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. Lá você também vai poder ver quais são os nossos próximos passos, os nossos objetivos, para onde que está indo, né, a verba que a gente está recebendo, o que que a gente quer fazer. E para contribuir de uma forma unitária, nós também oferecemos o Pix do Cinemação. É o nosso e-mail, contato@cinemação.com. Você pode colocar o nosso e-mail no Pix, vai aparecer o meu nome lá, é só você fazer a doação no valor que você julgar necessário e aí você vai estar apoiando o Cinemação. Vale ressaltar que toda contribuição é uma forma de incentivar e manter esse conteúdo ativo, sempre produzindo bastante coisa para vocês. E se você gosta, sempre é importante você considerar apoiar. Assim a gente mantém sempre esse canal ativo e independente. Chegando aqui nos comentários, a gente recebeu um comentário super legal do William Saito no podcast especial sobre ladrões de bicicleta, né, que é aquele podcast extra que a gente gravou umas semaninhas atrás, e ele comentou uma coisa muito legal. Ele falou o seguinte: olá, gente boa, vim aqui comentar porque eu ouvi de novo esse episódio para dizer que 1. Ouvi de novo porque esse é um dos meus filmes amados. 2. Fico realmente feliz quando vocês se dedicam a falar sobre filmes que fazem parte da história do cinema. 3.
foi por causa de um filme clássico que achei o Cinemação. O Sol é para Todos foi o primeiro episódio que eu vi. É preciso ressaltar que o conteúdo que vocês trazem, englobando vários aspectos do cinema, se destaca dos demais podcasts que dedicam mais a falar dos lançamentos. Então, vida longa ao Cinemação, que se renova com as novas vinhetas. Confesso que ainda não me acostumei. Fico aguardando a chamada em um mundo de fantasia. Olha aí. Como sugestão para a melhoria do site, se já tiver isso, me desculpem, mas não achei, seria muito legal se pudéssemos filtrar os episódios do podcast por tema. Lançamentos, clássicos, entrevistas, profissionais, etc. Enfim, escrevi um monte de coisa sem ligação alguma, espero que entendam e é isso. Sensacional comentário, gostei muito que ouviu várias vezes, o Sol é para Todos foi um episódio muito legal de fazer mesmo. E essa dica é muito boa, né? Acho que dá pra fazer umas playlists de repente, dá pra gente tentar selecionar uma categoria. A gente vai tentar fazer isso mesmo, dá pra gente tentar fazer isso no site pra você selecionar o tipo de podcast, e espero que você goste de um podcast de um lançamento, porque você falou que gosta de clássico, mas esse aqui é o Lugar Silencioso 2, é lançamento. Muito legal esse comentário do William, e assim, vale ressaltar que ele falou que conheceu a gente através do Sol é para Todos. O Sol é para Todos é um podcast que a gente gravou, Dani, em 2017. Eu, você, Henrique, Angélica Hellish, né? E, cara, foi muito, muito legal mesmo, assim. É legal como esses clássicos atingem, né, um público diferente. E, realmente, essa ideia dos filtros é muito boa. Até porque, acho que vale ressaltar, né, que a gente tá em vias de transformar um pouco Cinemação aí. É bom o pessoal que acompanha nosso site ficar esperto, porque daqui a pouco vai vir novidade por aí. I don't know what that was. I'm gonna take the kids home, okay? Okay, yeah, my truck's up on Main Street, so. Okay. All right, everybody in. Let's go. Okay. Straight home. Lee. You all right? Yeah, good. Your brother say anything going on at the base? Not that I know of. Just let me call him back. All right, yeah, let me know. Chegava aos cinemas no dia 22 de julho de 2021 o filme Um Lugar Silencioso Parte 2. Filme dirigido e escrito pelo John Krasinski, estrelado pela sua esposa, né, na vida real, inclusive, a Emily Blunt. O filme que foi feito aí com cerca de 61 milhões de dólares e já teve uma receita de 263 milhões de dólares. 200 milhões de dólares a mais do que, né, foi feito com 61 milhões, já teve 263. Ou seja, é um filme que, como a gente até começou a falar aqui, né, a Paramount, a galera da produção ali tá super feliz, né, com esse filme. O filme ele se passa logo após os acontecimentos mortais do primeiro filme. A família Abbott, ela precisa agora encarar o terror do mundo afora, continuando a lutar pela sua sobrevivência em silêncio, né? Eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam eles pelo som não são as únicas ameaças que observam eles pelo caminho de areia. O filme ele vai se aprofundar ainda mais nesse ambiente que foi criado ali, né, pelo John Krasinski. E Dani, diz pra gente, né, porque o filme ele é do John Krasinski, escrito por ele, com a Emily Blunt, mas tem uma galera bem legal aí em torno do filme, né, que compõe essa ficha técnica, certo? Sim, só para as pessoas lembrarem ou pensarem até, o John Krasinski é praticamente estreante, né, ele fez o primeiro Lugar Silencioso e agora o segundo, mas ele tem algumas produções e tal, e ele chegou a dirigir alguns episódios do The Office, né, porque ele é o famoso personagem lá do The Office, né, durante tantos anos. O Jim. O Jim, isso. No roteiro é assinado por ele, mas tem ainda um pouco o nome do Scott Beck e do Ryan Woods, que ajudaram a criar os personagens lá do primeiro filme, né? Que também assinaram no primeiro filme, então você tem o nome deles em algum momento, mas só como criadores dos personagens. A montagem desse filme é do Michael P. Shover,
que fez a montagem do anterior e é um parceiro, é um montador, né, um editor parceiro lá do Ryan Coogler. Ele fez a montagem do Fruitvale Station, do Pantera Negra e do Creed. A fotografia desse filme é da Polly Morgan, que é diretora de fotografia de uma série chamada Legião e algumas outras produções. E a trilha sonora é do Marco Beltrami. O Marco Beltrami é um cara desses que faz trilha sonora de tudo que é filme, mas muito de filmes pós-apocalípticos, né? Nessa temática aí, como o Eu, Robô, o recente Amor e Monstros, o Guerra Mundial Z. Ele também tem Ford vs Ferrari e o Deuses do Egito, que é um filme muito bom, gente. Enfim, não eu falei zoando, mas enfim. Mas é um cara que faz, enfim, trilha sonora de vários filmes diferentes. No elenco, além da Emily Blunt e do John Krasinski só nos flashbacks, né? Não na trama principal, a gente tem a Millicent Simmons, que já estava no primeiro, o Noah Jupe, que já estava no primeiro, e a gente tem aí a presença do Cillian Murphy. Eu nunca sei como pronunciar exatamente o nome dele, porque é Cillian, porque ele é irlandês, né? Nome irlandês é sempre mais complicado, né? Então é Cillian Murphy. Isso, Cillian Murphy, é isso mesmo. Eu só sei o da Saoirse Ronan. Isso, é sempre complicado. Mas enfim, tem ele, tem o Jimon Hounsou também, que aparece, e eu quero citar o Okeriete Onaodoan, porque quando ele apareceu eu falei assim, Hamilton. Então quem é fanboy de Hamilton vai reconhecer ele. Aparece no comecinho lá. É isso. Os principais nomes aí do elenco. Exatamente. Cara, eu acho que antes da gente entrar propriamente no filme, eu acho que esse filme, ele é um símbolo justamente de tudo que a gente tá passando, né, em relação à pandemia e tal. Por quê? Porque a Paramount, inicialmente, ela tinha planejado lançar o filme mundialmente no final de março de 2020. O que aconteceu no final de março de 2020? O mundo foi, né, assolado aí por uma pandemia mundial e daí a gente começou a ver muitos filmes sendo adiados. E o Lugar Silencioso, por ter uma alta expectativa, né, acabou sendo adiado várias vezes. Então, assim, num primeiro momento, era para ele estrear em março de 2020. Aí a Paramount anunciou que ia jogar ele para 4 de setembro de 2020. Não deu certo, né? Porque a pandemia continuava ali, pico de contágio, mortes e tudo mais. Adiaram daí para abril de 2021. E aí, finalmente, né, nos Estados Unidos, eles fizeram a estreia no dia 28 de maio de 2021. Aqui no Brasil, foi agora em julho que o filme chegou, porque os cinemas aqui também estavam passando por outras dificuldades e tal, e aí, né, aqui também a pandemia está muito mais descontrolada do que qualquer outro lugar no mundo. Então, a gente vê que é um filme que ele é muito fruto do seu tempo também por isso, né, porque ele acabou tendo uma série de momentos ali para adiar. O que me chamou a atenção é que foi um filme que a gente não ouviu falando muito assim que ele poderia ir para os streamings, né? Isso me chamou a atenção, porque a Paramount, ela inclusive tem aquela parceria com a Amazon, não tem? E assim, ninguém falou nada sobre jogar esse filme pro streaming. Talvez porque a experiência dele dentro do cinema é muito rica também, né? Sim. Eu acho que, como você falou, a gente tem todo o contexto que a gente tá vivendo, né? Extra filme. Mas é um filme que, pela própria natureza dele, a experiência é um pouco diferenciada mesmo quando a gente tá, de preferência, numa sessão onde todo mundo respeite o silêncio, né? Mas acho que no primeiro filme isso aconteceu bastante pela eficácia mesmo dele, né? Narrativa mesmo, de conseguir criar essa tensão e atmosfera e deixar as pessoas essa tensão que paira. Foi muito prazerosa a experiência de ver o primeiro filme no cinema, numa sessão com um monte de gente, todo mundo em silêncio, compartilhando por osmose a mesma tensão, o silêncio que você sente no ar, assim, sabe? Eu acho que é simbólico por causa disso também. É o tipo de filme que, se a gente for encarar um filme ótimo pra ver no cinema, na volta dele, principalmente de terror, eu acho, seria esse, assim. Se eu não me engano, lá por meados de março de 2020, quando o filme foi cancelado, o John Krasinski, ele chegou a tweetar falando que eles estavam adiando o filme, mas que eles iam esperar qualquer condição necessária para passar no cinema. Porque ele acreditava que era um filme para cinema. E realmente é, porque o design de som é um show à parte, né? Dá para você assistir quase que
de olhos fechados só pra você curtir o som dele, porque ele é muito bom tecnicamente. Sim, sim. E isso é uma coisa importante, né, da gente falar, porque o John Krasinski, além de diretor, ator, de roteirista, ele também é produtor do filme. Então, assim, ele tem muito do controle para onde correr com o filme. Então, certamente, a experiência, né, da sala de cinema faria diferença pro sucesso do filme. Não à toa, é um filme que já faturou 200 milhões de dólares, né? E nos Estados Unidos, esse filme e o Invocação do Mal 3 foram grandes responsáveis pela confiança na retomada do cinema, né? Então é uma coisa que eu sempre gosto de falar, que o gênero do terror, ele é barato de se fazer, pelo menos os primeiros filmes são baratos de se fazer, as sequências não tanto, mas ele é barato de fazer, o retorno é muito grande. Então o terror tá sempre salvando o cinema, de certa forma. Quando o primeiro filme saiu, a Paramount não estava muito bem das pernas, de repente surgiu esse sucesso fantástico, e é sempre o terror que salva, sabe, nos momentos estratégicos. É outro sucessinho da Platinum Dunes também, né? Do nosso infame, nosso lindo, nosso vulgar Michael Bay. Verdade. E, inclusive, isso é algo que a gente não sabe quanto da mão do Michael Bay em algumas decisões podem ter acontecido no primeiro filme, mas acho que eu não lembro se a gente comentou quando a gente gravou o podcast sobre o primeiro, mas parece, às vezes, algumas escolhas que a gente não sabe se são escolhas deliberadas ou não, ou imposição do pessoal da Platinum Dunes envolvido e tal, ou da Paramount. Tem algumas decisões assim, de terror muito comercial, assim, que são muito estranhas, mesmo no primeiro filme, sabe? Sei lá, e às vezes eu nem sinto tanto elas no segundo, é mais no primeiro, que eu acho superior mesmo assim, de qualquer forma, mas não pela... Eu fiz a piadinha em relação a, tipo, uma sequência necessária ou não, mas, tipo, eu acho que isso nem deve ser tão levado em conta assim, sabe? Isso é inevitável. E também, eu vou ser bem sincero, me deu um terrorzinho fuleiro da Blumhouse aí do que High Concept Horror A24 aí, desculpa aí, mas enfim. Polêmicas. E eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que pensar, vocês estão falando da questão do terror salvando e tal, e tem realmente a questão de ser uma produção razoavelmente mais barata, e eu acho que todas os grandes estúdios, e óbvio que as distribuidoras menores também, nesse momento de abre e fecha, vai e não vai, cinema tá aberto, mas com certeza não tá num momento tão, né, de que todo mundo tá indo pro cinema, com certeza tá todo mundo sempre tentando fazer as melhores escolhas, né? Então tem filme, sei lá, por exemplo, quando saiu o Mulan direto, né, pra streaming, com certeza foi a Disney falando, cara, que só que custou muito caro pra gente deixar parado, a gente não pode deixar esse dinheiro parado, então vamos lançar desse jeito. Então tem aquele filme que é, sabe assim, que é caro demais pra deixar parado, tem o que é caro demais pra não lançar no cinema, né? Então eles falam, tem que esperar ter um cinema aí disponível e tal, e tem esses meio termo que provavelmente a Paramount fez a escolha no sentido de falar, precisamos lançar isso aqui no cinema, porque é um filme de cinema, e porque é um filme, né, pra ser visto no cinema, e porque é um filme que não é tão caro, então a gente precisa desse custo-benefício, né, dessa grana que ele tem potencial e tal, e a gente viu que ele teve mesmo em termos de pernas, né, de você conseguir manter não só o primeiro final de semana, né, mas até mesmo com o streaming você consegue, esses filmes eles têm mais tração, né, consegue ficar mais de uma semana, acho que até mesmo pela falta de filmes no circuito, conseguem ter uma arrecadação maior, assim. Não, exatamente, e mesmo em tempos de, né, ainda de pandemia, você vê que tá rolando, então tipo, ainda rola aquela sentido. Dá pra rolar até aquela meia-culpa não é nem meia-culpa que fala, mas, por exemplo, você citou o Mulan, ele, quando você vê, ele parece um filme que foi feito direto pro streaming, e custou uma caralhada de dinheiro esse filme, teve uma produção uma problemática, e aí você vê os efeitos especiais, tudo, os set pieces, né, as sequências de ação tal, tudo parece realmente feito direto pro streaming. Então acho que às vezes o problema da produção da Disney, né? Não, sim, totalmente, mas eu acho que o lançamento desses filmes, você pode se beneficiar disso, como, por exemplo, o Jungle Cruise, que vai ser lançado em breve, que é inclusive com a Emily Blunt também, olha só, o Dwayne Johnson, parece pra mim meio que quase um cavaleiro solitário, assim,
De tipo, porra, eles estão lançando no streaming e eles vão se beneficiar muito disso, porque é um filme que talvez não tivesse tantas pernas no circuito, nas salas de cinema, sabe? Então é muito louco isso. E aí, como a Ieda falou, os filmes de terror se beneficiam muito disso. Eles sempre vão... O terror sempre vai trazer pessoas às salas. E o terror sempre vai trazer pessoas ao streaming também, sabe? Então, tipo... Sim. Só a título de comparação, ó, a gente estava falando aqui, né, que o Lugar Silencioso, ele foi feito com 60 milhões de dólares. Mulan, por exemplo, foi com 200 milhões de dólares. E Cruella, por exemplo, que foi outro filme da Disney, né, que saiu pra streaming também e tal, foi feito com 100 milhões de dólares. E é óbvio, a Disney não ia deixar um produto de 200 milhões, de 100 milhões parado na prateleira só esperando, né, os cinemas abrirem, já inclusive que ela precisava catapultar o seu próprio streaming, né? Então, assim, foram argumentos também que ela arranjou para trazer as pessoas para dentro do streaming. Ao contrário, realmente, da Paramount, que faz um produto mais barato, tem a parceria com a Amazon, que poderia jogar, de repente, para dentro da Amazon, Lugar Silencioso 2, mas aí também entra essa visão, né, artística aí do John Krasinski também, de falar, não, calma aí, esse é um filme que teve uma experiência muito rica no cinema. E assim, pensando na parte de marketing também, né? Realmente seria muito interessante. Tipo, vamos voltar pro cinema com um filme que vai te trazer uma experiência cinematográfica única, entendeu? Tipo, é uma sensação de nostalgia, né? E de... Godzilla vs Kong, mas E assim, aí já entrando na parte do filme, né, o Cauê começou falando sobre essa questão das decisões e tal, e aí eu queria já começar falando sobre isso com vocês, porque assim, o filme, ele tem algumas coisas interessantes, no sentido assim, ele começa basicamente do momento em que o primeiro filme termina. Só que ele faz essa pequena recapitulação, né? Quer dizer, vai mostrar ali os primeiros momentos, quando aqueles monstros começam a invadir ali a Terra e tudo mais. E aí ele volta, né, para aquele momento em que a gente tá vendo a personagem da Emily Blunt realmente tendo que sair, né? Tentar fazer com que sua família sobreviva e tudo mais. Aqui, eu não sei se é porque a gente já tinha tido a experiência do primeiro e tal, mas eu acho que ele sofre de um problema clássico também para esses filmes de suspense, que é essa repetição, às vezes, de fórmulas que você já tinha visto antes, né? E aí você fica já meio que esperando. Então, só para dar um exemplo, logo no começo do filme, o filho, né, da Evelyn ali, machuca a perna, por exemplo, que é uma coisa que a gente viu a própria Evelyn no final lá do parte 1, machucando, né, o pé também, com dificuldade de andar e tudo mais. Então, sabe quando, assim, vai aparecendo coisas ali que você vai falando, meio um repeteco, sabe? Eu já fui sentindo um pouco isso, entendeu? Eu acho que quando você tem monstros que reagem ao som, você precisa criar situações em que as pessoas façam barulho sem querer. E eu acho que a dor é a forma mais fácil de fazer isso. Então, por mais que seja um repeteco, vamos dizer que é um foreshadowing, vai? Boa. Então, eu acho que não é uma coisa que me chega incomodado. Tipo, eu já vi isso no primeiro, mas eu acho ok rolar no segundo, porque é uma situação que faz sentido no universo do filme. Sim. Eu gosto do fato de que ele
não tenta utilizar métodos ou coisas que valeram no primeiro. Então, por exemplo, logo nas primeiras cenas, você já vê lá o monstro andando, voltando, indo. E o primeiro teve toda aquela coisa de você ficar um tempão sem nem ver, né? O bicho e tal, então você fica o suspense clássico de você não saber nem como ele é, né? Isso gera a atenção necessária e ainda economiza com efeitos e tal. Cria a tensão final quando você finalmente mostra, né, o monstro que seja. Então nesse caso, como é o segundo filme, então é aquela coisa, já vimos, já passamos por isso, não vamos tentar, não é isso que a gente quer. Vamos seguir um outro caminho. E eu acho que eles seguem um caminho interessante, até no sentido, até o Cauê falou a frase inicial, né, que ele é meio mais barulhento, mas é justamente isso, ele é tipo, ele faz parte desse processo, né, tipo assim, no começo é eles sabendo lidar muito bem como se esconder, e aí agora, como eles descobriram no final do primeiro a arma, vamos dizer assim, né, o rádio que solta aquela microfonia e deixa os monstros afetados e você consegue derrotar eles, com isso você consegue dar um passo na jornada, né, vamos dizer assim. Já consegue fazer mais barulho porque você consegue se defender se eles aparecerem. Todo mundo já está mais experiente para enfrentar esses monstros, né? A maneira como a Emily Blunt enfrenta lá o monstro quando ela consegue gerar aquela chuvinha lá de água que vai fazer com que ela, enfim, se esconda melhor, né? Porque ele não consegue identificar o barulho dela andando. Esse tipo de coisa sei lá, eu acho que o filme consegue caminhar muito bem nesse sentido, sabe? Ele consegue, enfim, definir como seguir com a história sem se prender a muitas fórmulas e mostrando que os personagens estão evoluindo junto, né? Assim. E essa cena da água com a Emily Blunt só faz sentido porque a gente lembra daquela cena da cachoeira no primeiro filme, né? Sim. Então a gente entende as regras do jogo porque elas foram apresentadas no primeiro filme, mas às vezes você ainda precisa de uma conexão, né? Então você não é exatamente um repeteco, mas a gente acaba lembrando do primeiro filme, nesse caso da cena da água. Eu acho que essa cena da água é bem boa. E volta também que a Ieda falou de tipo, os personagens precisam. Uma das melhores formas de você fazer barulho é com alguém se machucando, sofrendo, enfim. Mas se você for ver do ponto de vista disso mesmo que eu citou no começo, dessa sensação de repeteco ou de repetição, é sobre o quão bem o Krasinski ele consegue criar novas situações onde os personagens se encontram tentando fugir dos monstros, do som, e o quão criativos eles são para sair disso, e o quão criativo ele é para criar sequências que mantenham a gente entretido, mesmo que o princípio básico delas seja essa repetição, né? Do tipo, tô tentando não fazer barulho, ou vou fazer um barulho externo que barre o meu som, tipo, enfim, tipo isso. Uhum. Mas só pra falar das criaturas mesmo, no primeiro filme, e eu não sou nenhum purista do tipo, não, nada de computação gráfica nem nada, mas eu acho que é muito seguro que o Krasinski ele mostre as criaturas nesse filme, uma vez que o mistério já foi revelado, uma vez que já revelou o design delas e como elas se movem, essas paradas todas, ele mostra elas tipo full frontal, assim, uhum. ele não economiza em mostrar elas. Eu acho que pela eficácia do design das criaturas e como elas se movem e essas paradas, tipo, ainda... Mas isso perde um pouco do terror, não perde? Eu acho que perde. Mas eu nem acho que ele, tipo, justamente por mostrar elas tanto, é outro tipo de terror que ele procura impor na gente, que não é mais aquele, o pavor do... Porque mesmo no primeiro filme, se você vai ver, eu nem sei se eles mostram isso no trailer, pra falar a verdade, mas você não sabe se é uma força sobrenatural, digo, fantasmagórica, você não sabe que são aliens, essas paradas mais ou menos. Assim, você demora, né? Eu acho que a melhor coisa do primeiro filme são a forma como ele usa as exposições mesmo. E como ele é econômico de forma muito satisfatória nisso. Ele mostra só o que a gente precisa saber e tal. Não importa muito essas paradas. Mas aí, pra mim, volta nesse negócio que o Rafa falou e que eu meio que concordo, assim. Que eu senti muito. Como o primeiro filme foi um sucesso de bilheteria, foi marcante e tal. Ele começa já, e ainda falou do foreshadowing, ele começa já com essas alusões ao primeiro filme. Então você mostra o plano detalhe da Evelyn, dos pés dela, e aí tem um prego lá. Aí depois você corta pra uma cena do supermercado também, tipo assim, com a intenção de mostrar, além de ser uma alusão,
ao primeiro filme, a cena do supermercado, que é totalmente diferente na dinâmica. Tipo, você mostra a dinâmica de antes e tal. Mas, sei lá, existe a sensação de que é isso. É remetendo ao primeiro filme porque já existe essa sensação pairante de que é icônico, sabe? Então é tipo, remetendo à iconografia do primeiro filme, porque a gente é apegado àqueles personagens da história do primeiro filme. É um bom filme. Não, e veja, eu gosto muito do primeiro filme. Esse filme eu gostei também. Eu só não acho ele tão cativante quanto o primeiro, sabe? E eu digo isso por quê? Porque no primeiro, a história ela fica concentrada nessa família que tá sobrevivendo e você acaba fazendo parte dela. Quando você cria esse argumento de dúvida, né? O que tá acontecendo? O que aconteceu com o planeta Terra? Sabe, tem uma série de perguntas ali que te deixa aflito também. O lance de não pode fazer barulho e tal. E aí, quando a gente parte para um segundo filme, tudo isso já tá mais explicado. Lógico, a gente já viu o monstro no final do primeiro filme. Aqui ele já começa a explicar mais ou menos como é que foi que começou, né? Aquele cenário apocalíptico ali e tal. Então, assim, a gente já vai entendendo um pouco mais o cenário. E a gente tá partindo de um outro lugar, que essa família foi quebrada. E aí, pra mim, aí que mora alguns problemas de afinidade desse filme que me deixou, assim, um pouco mais perdido nessa sensação, sabe? Na sensação de acolhimento ali e tal. Porque, assim, já é uma família quebrada com a perda do pai e eles estavam vivendo muito próximos, né? Com uma sinergia daquela própria família ali e tal. E aí não tem mais o pai, aí a filha resolve ir embora, daí a mãe resolve sair porque ela precisa pegar lá o oxigênio, aí o filho machucou a perna. Então, quer dizer, você tem, assim, várias situações paralelas, e aí aquela unidade que a gente tinha sido incluído antes, ela fica mais exposta, entendeu? Então fica cada um ali, e ainda tem essa inclusão desse personagem, que é o Emmett, né? Que, apesar de ser um personagem que eu achei interessante, porque ele tem alguns momentos que ele é meio dúbio, assim, né? Você não sabe se ele é um cara que vai ajudar, se não vai, se ele é bom, se ele é ruim e tal. Escolha excelente de ator, inclusive, né? O Cillian Murphy é dúbio, né? Exato, eu ia falar isso também. Mas eu acho que daí tem uma outra coisa, porque o Krasinski é um cara que ele tem uma simpatia, sabe? Ele é um cara carismático, assim. Então acho que a presença dele também no primeiro filme te fazia fazer parte também daquela família. Essa cena que a Ieda bem lembrou aqui da cachoeira, eu acho uma cena incrível, né? Aquela cena. E aqui a gente não tem uma cena de conexão, sabe? Da família dessa forma, assim. Mas ela vem justamente nessas escolhas de cortes, né? Eu acho que é tipo um tempero diferente, sei lá. Porque, tipo, isso que eu foda, porque realmente o Krasinski, ele é mais carismático que o Cillian Murphy. Só que eu tenho a impressão, ou, enfim, que o Cillian é o melhor ator. Eu tenho essa impressão também. Ele tem uma força no olhar, na presença dele no segundo filme, que pra mim é muito forte. Só que, exato, ele não tem esse carisma, mas esse é o lance. Você falou isso do luto, e tipo, no primeiro filme eles estão com o luto do bebê, né? Do caçula da família. Né? E no segundo eles estão com o luto do pai. Então, tipo, ainda é uma... Tipo, isso que eu não sei, me incomodou, porque não é uma convenção exata do gênero do terror. E vocês sabem, eu sempre falo aqui como eu amo essas convenções e como elas podem ou ser subvertidas ou seguidas à risca, né? Obviamente não seguindo problemáticas do gênero, eu espero, né? Mas esse filme parece seguir justamente as convenções que já funcionaram no primeiro filme, que eles mesmos estabeleceram. Então é tipo isso, é a mesma situação deles lidando com o luto, e tá aí, beleza. E aí que eu me fiquei pensando bastante, eu mudei minha nota várias vezes no texto e tal, e sim, a gente não se importa com nota normalmente, mas eu falei, será que eu fui injusto demais com o filme? Porque de fato existe, né? A gente tem que julgar o filme não só como uma sequência, mas com os méritos do que o Krasinski se propõe a fazer. Sim. E o segundo filme é um filme competente, as sequências de tensão são competentes e tal. Só que por ser uma sequência, e por ser uma sequência que frequentemente faz esses callbacks, né, faz essas referências ao primeiro filme, eu fico essa sensação derivativa
que pra mim inferioriza ele, tipo, muito. O que me faz questionar se é o aspecto de novidade, assim, sabe? De, tipo, como é que ele usa o design de som e tal. E tem alguns momentos no segundo filme que algumas das sequências onde eles estão tentando escapar das criaturas, eu não fiquei tão investido nelas, assim. Por maior que fosse a competência técnica, porque é competente tecnicamente, acho que a gente não pode. Eu acho que, tipo, não tenho essa certeza de falar isso, mas é um filme que parece que ele é até melhor dirigido. Essa expressão, eu sei, é muito ampla, mas é até melhor dirigido que o primeiro, só que pelo caráter derivativo dele, não tem o mesmo impacto, sabe? Eu vi alguns críticos reclamando que a força do primeiro era justamente eles passar num local só, né, com poucas pessoas, mas eu acho que não tinha como o segundo filme ser idêntico ao primeiro. Primeiro porque a novidade já foi, então você tem que surgir com alguma coisa diferente. Apesar desses links todos que ele faz sempre com o primeiro filme, eu acho que é uma proposta diferente, porque eles estão ampliando as possibilidades justamente quando essas pessoas dessa família vão se desmembrando e vão saindo para cada um para o seu canto. Então, eu acho que apesar dele ter muitas referências ao primeiro, ele é um filme totalmente diferente no sentido de que ele amplia o mundo, né, do primeiro filme. Justamente até porque ele tem mais recursos agora, né, inclusive financeiros, do que lá no primeiro. E uma coisa que eu queria elogiar nesse filme, que o Cauê estava falando, né, que ele tem a coragem de mostrar o monstro de frente, assim, de cara, na luz do dia, é que a fotografia dele, apesar de ser um filme apocalíptico, ele não tem aquele filtro cinza, meio esverdeado, que geralmente usam para ajudar a esconder os efeitos especiais, que não estão tão legais assim. Inclusive, se a gente for comparar com Cruella, por exemplo, que é um filme de 100 milhões, acho que é 100 milhões, não é? Cruella. Se a gente for comparar com Cruella, tem um filtro horroroso e uns cachorros de CGI medonhos, sabe? Eu tenho a impressão de que Um Lugar Silencioso 2 custou muito mais do que Cruella. Porque a fotografia é muito mais rica, ela tem uns tons quentes, né? Você mostra os monstros, mas não tem aquela coisa depressiva de estar tudo nublado, é sempre muito ensolarado, tem um contraste bacana, tem aquele visual americano, né, de estar rolando um jogo de beisebol, o filho do Emmett tá com uma camiseta do Super-Homem, tem toda aquela ilusão, né, americana meio sendo quebrada, né? Tanto que quando rola aquela coisa no céu, né, que acho que é um meteoro batendo na Terra, eles saem tranquilamente, né, do jogo, pensando assim, bom, é um ataque terrorista, vamos pra casa. Eu achei muito interessante essa cena, porque não tem gritaria, não tem nada, só tem gritaria quando o monstro aparece. Mas até então, tu tipo, beleza, vamos pra casa que tá rolando um ataque terrorista aí, vamos aí. Isso que você falou, Ieda, eu acho muito legal mesmo, porque esse é realmente, pra mim, é um dos pontos fortes desse filme, é justamente essa parte técnica ali de fotografia. Inclusive, toda essa sequência, né, do passado, da primeira aparição dos monstros ali e tal, ela é muito interessante realmente, né, porque ele faz algumas brincadeiras ali muito legais, assim. A primeira, que até foi revelada em trailer e depois agora a gente viu a sequência toda, que é, né, dela dentro da Evelyn dentro do carro, e aí ela dando a ré e tal. Essa sequência é muito legal de se ver isso daí. E pra mim ela tem até um caráter meio quase de videogame, assim, sabe? Porque... é de ação, né? De ação, bem, né? É uma sequência de ação, de verdade. E é muito louco isso da fotografia mesmo, porque você mostra que é a competência criativa, né? Do ponto de vista conceitual, de como que eles iam retratar visualmente essa história. Eu amo que é uma sequência meio parque de diversão, assim, real. Como eu falei, eu tenho problemas meio que conceituais com o filme mesmo, assim, dele, parece que ele tá o tempo inteiro meio que querendo se justificar, né, justificar a própria existência, porque ele ia existir
querendo ou não, se o Krasinski falasse, tipo, não, eu já tô de boa, já fiz o que eu tinha que fazer com esse filme aqui, eu vou fazer outra coisa, eles iam fazer outra sequência, então, beleza. Não, mas isso não é, tipo, beleza, mas a sequência em si é muito boa e eu amo o caráter de, tipo, tem uma tensão e esse é mais de ação mesmo e tal, mas te mantém preso nela. Só que me incomoda um pouco, é um filme classificação 15 anos, né? 14 anos, né? Uhum. Às vezes, a intensidade das criaturas em computação gráfica, a gente vê elas, né, batendo nas pessoas de forma desengonçada, o que torna elas mais assustadoras, né? Elas não são... não tem a intenção de matar o ser em si, né? A pessoa em si. Não, ela só quer excluir qualquer barulho, então ela só sai batendo a que porra que for pela frente. Só que às vezes você vê ela correndo daquela forma animalesca, e o Krasinski, inteligentemente, tipo, sei lá, ele mostra um personagem atrás de um carro e a criatura vai dar um golpe fatal, e isso é muito mais eficaz pra mim do que quando ele mostra elas atacando as pessoas, e o que elas fazem? Elas batem nas pessoas, as pessoas meio que saem voando, mas não tem um efeito tão fatal quanto é sugerido, sabe? Uhum. Quando ele insinua o terror, tipo, a violência nas pessoas, beleza, mas tem várias vezes nessa sequência mesmo inicial do supermercado, depois dela fugindo e tal, você mostra eles correndo com uma velocidade enorme e tal, e batem nas pessoas, e ele não pode mostrar o sangue ou a carnificina que provavelmente aconteceria, sei lá, decapitações e essas merdas. Não é uma exigência minha, obviamente, mas tipo, se você vai mostrar um plano aberto, é aí que vai não é uma contradição, né, mas é muito louvável que ele mostre as criaturas dessa forma frontal, mas às vezes isso é uma crítica menor, assim, dá uma vacilada pra mim quando ele mostra essas cenas assim, um plano aberto, um plano geral assim mesmo de cima das criaturas batendo nas pessoas, e parece que não tem um impacto justamente por ser computação gráfica, sabe? Eu acho que não é o perfil do Krasinski, porque até pela fotografia, e eu li algumas críticas antes da gente gravar, eu vi algumas comparações com Spielberg. Uhum. E se a gente for pensar no próprio Tubarão, era uma coisa que poderia ser muito mais gráfica, né? E o primeiro, pelo menos, não é. Ele é bem classicão no sentido de estamos fazendo um filme de terror, mas não é tão terror assim. Então você pode levar os seus filhos, você pode levar a sua avó, que não vai ter problema nenhum. Então eu acho que para ele, de repente, partir para decapitação, sangue, essas coisas, por mais que eu goste muito, porque eu acho sensacional quando rola esse tipo de coisa em filme de terror, eu acho que não é o perfil dele, não é a proposta dele. Ele é um cara, pessoalmente, assim, parece que ele é bem tradicionalzão, quase meio conservador, então eu acho que isso não ia rolar. Eu acho que essa questão, Ieda, porque, tipo, o Tubarão, ele não, sim, ele, acho que como você falou, você definiu perfeitamente, o incrível dele é que é isso, é aquele terror que é meio que pra toda a família, mas que ainda te causa um pavor extremo, né, por todo, seja a trilha do John Williams e toda... Mas ele nunca se propõe tirando uma cena ou outra onde de fato tem uma entre aspas, catarse de violência, onde de fato ele mostra o tubarão, tipo... E também porque não mostra o tubarão, sei lá, de fato abocanhando alguém. Uhum. Mas ele nunca se propunha a mostrar, tipo... é isso, se o Krasinski ele não quer se propor essas paradas, tipo, que ele não mostra um plano aberto do monstro correndo que nem um arrombado, e aí quando ele bate numa pessoa, ela meio que só voa pro lado assim e tal, e não tem nenhuma consequência do ato, sabe? Tipo, faz o que ele fez, por exemplo, então, na cena onde o policial, que é uma cena super bad, né? Super... Você sente pelo personagem, né? O policial falando, não, se escondam. E aí ele nega a gente, né? A violência que aconteceu, mas a gente sente muito mais do que quando o Krasinski mostra esses planos muito abertos dos monstros batendo nas pessoas e, tipo, sabe? Não é a exigência da violência. Mas se ele vai se propor a mostrar o encontro do monstro com alguém, tipo, quando eu não sinto essa violência, tipo, não é nem que perde a força, mas é que é artificial por causa da computação. Você sabe que você falando isso agora, eu tava pensando aqui, eu acho que tem uma questão que é justamente essa mudança de postura que ele teve do primeiro filme pro segundo, né? Porque o primeiro filme, como existe todo esse suspense em torno do que tá acontecendo, quando as cenas de violência acontecem ali, elas são um pouco mais fortes nesse sentido, porque o filme, ele não mostra muita coisa
coisa também no primeiro. Você tem mesmo o filho deles quando morre, né? O bicho passa, pega o filho e a gente não vê mais nada. A gente vai ter cenas pontuais que ele repete aqui de novo, como aquela, a Evelyn pisando no prego, aí agora aqui o Marcus colocando o pé naquele mecanismo lá, né? Aquele negócio de caça e tal. É uma armadilha de urso, não é? É, uma armadilha. Isso, então isso. você vê algumas exposições assim. O que eu acho que muda a posição do filme é que esse filme, como ele por si só, ele já é um filme mais aberto de exposição do mundo, até como a Ieda falou, né, uma outra concepção, a gente tem uma coisa mais expansiva aqui e tal, a violência ela ficou um pouco mais constante do que o primeiro. E aí entra essa coisa do Krasinski de não mostrar, e aí tem uma inversão ali, entendeu? Então se antes você mostra poucas cenas de violência, mas quando você mostra, elas são mais impactantes, são fortes, são rápidas, sabe? Você sente aquilo assim, e aí agora você aumenta a quantidade, só que você não fica ainda mostrando como era a fórmula do primeiro. Essa questão do suspense, que eu acho que ela se perdeu. Aqui ele virou mais um filme de ação, né? Um filme mais rápido, ele tem outro ritmo, é um filme que realmente ele ganhou um outro ritmo ali, né? Mas, eu concordo, mas... eu ia concordar com o Rafa, mas eu acho que o que faltou pra mim é que, pelo menos quando eu vi o trailer do filme, inclusive eu vi o trailer do filme no cinema antes da pandemia, então eu tava com muita vontade de assistir, é que o personagem do Cillian Murphy, ele fala que, justamente, que algumas pessoas não valem a pena ser salvas, né? Uhum. E eu não acho que foi suficiente mostrar aquele grupo de pessoas na doca, uhum. que elas até estão com a pele... Não sei o que aconteceu com elas parecem zumbis, né? E eu acho que não foi suficiente ali, porque era um grande chamariz do trailer falar, olha, você não sabe o que aconteceu com as pessoas que sobreviveram. Uhum. E eu achava que ia tratar justamente que na verdade, o monstro ia ser uma coisa secundária e que ia falar que agora que os monstros de verdade são as pessoas que sobraram. Perfeito. Eu pensei que essa ia ser a jogada. Eu também. E a gente não consegue ver, sabe? A gente não entende primeiro por que o Emmett é tão desconfiado. Uhum. A gente sabe que ele perdeu a família inteira, mas a gente não entende por que ele tem tanto pavor das pessoas que sobraram. Então a gente não sabe o que aconteceu com ele. Segundo, quando essas pessoas aparecem na doca, aparentemente ele não tinha o menor conhecimento delas, então eu não sei o que aconteceu aí. Quando essas pessoas surgem, elas não falam lá. Na verdade, o cara dá um grito, né? Quando ele dá uma facada na perna dele. Mas a gente não sabe quem são essas pessoas, de onde elas vieram, o que elas vão fazer. A gente não sabe nada. Que o terceiro filme vai abrir mostrando o que aconteceu com a família do Emmett, saca? E, ai, meu, tá ligado? Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Não, eu acho que nessa coisa de querer fazer uma coisa mais expansiva, de world building, né? Uhum. Eu acho que eles pecaram um pouco de jogar esse elemento na narrativa e não desenvolver. Então eu sinto que faltou, não sei se eles estavam querendo ir para uma pegada meio Mad Max, sabe, do pós-apocalíptico das pessoas e tal, de gladiando umas às outras, sabe? Uhum. E eu acho que faltou aí, sim, um pouco mais de desenvolvimento. Foi uma cena muito curtinha. Exatamente. Você mesmo falou que o Krasinski, ele disse sobre a influência de Tubarão, né, e um negócio meio de Spielberg. Ele falou numa entrevista sobre como, e ele tem, tipo, o coração totalmente no lugar certo, sabe? Ele sabe realmente o filme que tem que ser feito. Ele falou, vou fazer um filme do ponto A até o B, não precisa ser muito mais complexo do que isso. O que eu falei, exato, tipo, talvez você não precisa, às vezes eu não quero saber o que aconteceu, como que aconteceu a invasão, sabe? Não sei, mas isso também é uma coisa, enfim, o primeiro filme é um filme de câmara, né? É um filme, na maior parte é um filme que se passa apenas na casa do Zabot, pá, e o segundo filme é um filme de travessia. Só que justamente é isso, às vezes parece que o filme até, o esforço dos personagens, na verdade, principalmente o personagem do Cillian Murphy, a filha do Krasinski, a jornada deles parece até bem rápida, né? O filme parece que ele não passa, como vocês falaram sobre essa cena também, que quando a gente percebe, assim, ela no final do segundo ato, mas ela parece que ela teria um potencial climático muito maior. Pra mim esse é o maior problema do filme, é o problema de ritmo. Porque enquanto o primeiro filme você tinha vários eventos acontecendo simultaneamente, né? Você tinha a Evelyn parindo o bebê, você tinha
o pessoal, os filhos e o pai do lado de fora com os fogos, você tinha os eventos acontecendo, você tinha o prego, constantemente ficava o plano de detalhe do prego, você tinha várias ações acontecendo simultaneamente e a tensão construindo. Com eles separados, né, os personagens separados aqui, ele tenta fazer a mesma coisa, só que eu acho que falta um pouco de ritmo, porque inclusive muitas vezes quando voltava pra Evelyn e a situação dela com a água, por exemplo, eu falava, putz, é verdade, quase que eu me esqueci disso, sabe, de tipo não saber dosar exatamente o ritmo e o tempo que ele dava pras cenas, porque a situação do Cillian Murphy e da filha, né, da família, parecia o tempo e como eles transcorriam não encaixava muito no segundo filme pra mim, sabe? Não, eu concordo. Eu acho que assim, houve uma tentativa de juntar eles nesse entrecorte, né? Porque o filme fica boa parte, até com aquele famoso match cut, né? Tem aquela corte quase que você não vê, e quando você vê tá em outra situação, né? Outro lugar. Então acho que é como se essa escolha, né? De cortes e até de rima de imagem, né? Tem vários momentos de rima de imagem corta e a mãe e o filho estão vivendo situações parecidas ou estão em momentos semelhantes, enfim, em enfrentamentos parecidos. Acho que a ideia era mostrar essa unidade, né, da família. Tipo assim, mesmo separados, eles estão juntos, eles estão vivendo o mesmo drama, porque no fim das contas eles estão nessa tentativa de travessia, né? Quase um road movie aí e tal. Mas eu acho justamente isso, ele falha nesses momentos, porque, por exemplo, a Ieda falou, né, da questão de que ele não explora o quanto as pessoas não valem a pena ser salvas, né? E aí, no momento em que eles chegam na ilha e vem, tipo, uma comunidade se conseguindo viver normalmente porque eles estão protegidos, pelo menos você não sente tanto nem a desconfiança que poderia acontecer, tipo assim, será que eu devo confiar nessas pessoas mesmo? Entendeu? E nem o alívio, porque já que se o cara tava tão descrente, tava falando que as pessoas não merecem ser salvas, caso essas pessoas fossem realmente maravilhosas, incríveis naquela ilha, isso deveria virar um alívio, né, assim. Mas ele também não explora o peso que eles têm, porque querendo ou não, ele e a menina levaram aquela criatura no barco, sem querer, né, óbvio, permitiram que aquilo acontecesse, para que a criatura fosse lá e atacasse eles. E aí você também não tem tanto desse peso, você só tem essa coisa do ponto A ao ponto B, porque tudo que eles querem é transmitir lá o sinal para todo mundo, fazer essa transmissão para meio que, né, enfim, tentar resolver o problema. Mas é isso, é a costura só que cria essas falhas, mas eu entendo essa coisa de tentar fazer com que eles pareçam juntos, tanto que no final você tem aquele, né, tipo, eles derrotando o monstro lá naquele lugar que eles estavam escondidos, o menino e a mãe, a menina com o outro, daí eles matam meio que no mesmo instante o monstro, então você tem os dois, a juventude, né, são as duas crianças, são os dois jovens, né? São os filhos substituindo os pais, né? Mas aí, tipo, os pais eram os heróis do primeiro, né? Mas aí, tipo, ele recai na parada que é, tipo, muito... Eu não sei porque me lembrou nesse filme e não me lembrou no filme anterior, mas me lembra muito a Vila, o subestimado, nosso gênio, M. Night Shyamalan, que o lance do, tipo, o que seria a deficiência dela como uma forma de poder, de força, de resistência, que já meio que foi usada no primeiro filme, e sim, não tinha... Tem outro propósito nesse filme, beleza, mas o que a gente vê na cena é meio que uma reciclação do mesmo momento, assim. A diferença é que é mais potencializada, a diferença é que ela coloca o aparelho no microfone, beleza, mas tipo, sabe, sei lá, e uma coisa que eu li foi o pessoal reclamando que o único personagem preto do filme, tipo, que tem falas e se torna um personagem, tipo, ele morre, sabe? Sim. Que é o Timon Husson. O que vocês acham disso? Não sei. Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque, assim, realmente, tem dois personagens pretos, né? O policial e o Timon, né, também. E os dois morrem. Os dois morrem, e os dois ajudam ele, e os dois são, tipo, Tolkien Black Guy, tá ligado? Consegui salvar vocês, eita, tá ligado? Sabe? Tipo, exato. Isso, aliás, é um problema clássico de filme de terror, né? Do cara preto sempre ser o primeiro a morrer, né? Exato. E aí tem uma coisa que eu acho que junta um pouco com isso que o Cauê falou, que eu criei, né, um conflito interno justamente nessa parte dos personagens, nessa parte 2 aqui, do Lugar Silencioso, pelo seguinte: a personagem da Evelyn, pra mim, é uma personagem incrível,
incrível, assim. A Emily Blunt atuando é uma coisa espetacular, né? Como ela consegue dar uma fluidez pra personagem, e a gente vê aquela mãe e, assim, ela vai fazer tudo pelos filhos, sabe? Não existe situação que ela não se propõe a passar. E aqui tem aquela cena que eu também achei muito boa dela, quando ela dá o tiro, né, no tanque lá de oxigênio e tal, que é aquilo, é o sacrifício, sabe? Ela está pronta pro sacrifício em prol aos seus filhos, né? Então ela é uma personagem muito forte, inteligente, rápida, ela é muito boa. Aí entra também na questão da Regan, né, que é a filha, que também, ela é destemida, ela é curiosa, ela é corajosa, ela tem esse DNA dos pais ali. E a gente tem o Marcus, que é o filho, né, que machucou o pé, que é o menino que é um pouco mais atrapalhado, meio imaturo e tal. E eu gosto dessa combinação, sabe? Do garoto imaturo, da menina que quer resolver, que quer substituir, né, o pai, ela quer ajudar, né, a família a ficar segura e tudo mais. E aí entra justamente o personagem do Emmett, que pra mim foi uma tentativa de tentar substituir, sabe, o Lee nessa história, que foi uma tentativa muito desastrada, assim, porque ele é um personagem ambíguo, tem momentos ali que você fica meio na dúvida se ele vai ajudar, se não vai, se ele, sabe, se ele é um personagem bom, se ele não é e tal, mas de novo, sabe, pô, por que precisa ter um personagem, um homem branco que tem que ir lá pra salvar a filha, sabe, no lugar do Emmett, por exemplo, poderia muito bem ter uma mulher ali também, sabe, tipo, uma mulher que tá completamente acabada porque perdeu os filhos, uma mãe que perdeu todos os filhos e tal, conectaria muito bem essa personagem com a Evelyn, sabe? Uma mulher maltratada por tudo que passou, entender a dor dessa outra mãe, sabe? Que a filha sumiu e tal, e aí uma mulher que, sabe, forte também, mas não, daí entra um pouco nessa questão que a gente tava falando aqui, que é meio que esse conservadorismo aí do Krasinski, sabe? De manter Sim. mais ou menos uma estrutura... Uma estrutura de família doriana, né? É um conservadorismo estrutural narrativo mesmo, né? Que é tipo, o conservadorismo quer ficar emulando o primeiro filme. Get inside! Get inside! Mas isso você falou, você ficou conflitado, e é essa sensação que eu tenho com esse filme. Eu falei, porra, será que eu critiquei ele excessivamente? Eu digo, comigo mesmo, sabe? Tipo, porra, porque assim, claramente é isso. Querendo ou não, ainda que o Lee tenha tido mais momentos íntimos desses sensoriais, assim, com o filho dele, o da cachoeira, aquela cena incrível e tal. Existe também no primeiro filme uma relação do Lee com a filha dele de, tipo, ela tem um ressentimento com ele por causa do caçula, né, no primeiro filme. O caçula não o bebê, né, mas o que foi pego pelas criaturas e tudo mais. Existe essa relação. E aí, tipo, ele emula isso de novo com o Emmett, que eles não se dão bem no começo. É Emmett, não? Isso, é. Ele não se dá muito bem com ela. É um pouco da mesma dinâmica, assim, dele tentando, tipo... Ela é meio bodeada com ele, e aí, eventualmente, eles têm esse momento de bounding, né? Essa conexão e tal. E aí, tipo, eu fico conflitado, porque eu falo, caramba, que coisa mais fácil, né? Não é fácil a palavra, mas parece meio barato, assim, você emular, você colocar o outro personagem, o que eu falo, porra, tá bom, você não precisava colocar, às vezes, o Emmett na cena do começo, sabe? Pra apresentar ele pra gente, sabe? Tipo... Mas, ao mesmo tempo, assim, só pra ser advogada do diabo... Por favor. Eu acho que poderia ser uma mulher? Poderia ser um cara preto que não morre? Poderia. Mas, ao mesmo tempo, pegar um cara branco que lembre bastante o personagem do Lee, porque ele também era um homem de família, conservador e tal, eu acho que também serve de contraste, porque ela fala pra ele no começo do filme, né, que você não tem nada a ver com ele.
ele, com o pai dela, né? Uhum. E no final do filme, ele que fala pra ela, eu sei realmente que eu não tenho nada a ver com ele, mas você é muito parecida com ele. Então, cria um contraste ali do tipo, olha, eu não sou o seu pai. Eu, obviamente, não sou o seu pai, até porque eu tô sendo interpretado por um ator que ninguém vê como nem mocinho, nem bandido, é uma coisa meio dúbia. Uhum. E que, na verdade, ela não precisa desse herói, desse pai. Então, ela pode ser ela mesma, porque o pai dela já tá dentro dela. Então, eu acho bonito esse aspecto do segundo filme, de ser uma coisa de que os pais substituem os filhos, porque mesmo o Marcos, a gente vê na partida de beisebol do começo, que ele tá nervoso, né? Que a mãe dele fala para ele respirar, para ele ficar calmo. Então, a gente já percebe que ele era uma pessoa ansiosa mesmo antes dos monstros aparecerem, e que então ele deve estar com os nervos em frangalhos, né? Nessa situação. Então, ele levantar e sair daquele cofre, sei lá o que é aquilo, e pegar a arma e matar o monstro, já é uma coisa muito grande para ele. Então, é uma forma de dizer, olha, você tem uma mãe que te protege, o teu pai era super legal, mas vocês vão conseguir se virar, sabe? Nesse mundo horroroso, vocês vão conseguir se virar. E eu acho uma coisa muito bonita, assim, sabe, nesse sentido. Eu entendo todas as reclamações de que realmente poderia ser uma coisa mais de vanguarda, mais assim, de acordo com 2021 e tal, mas eu entendo que ele também tem uma pegada bonita, assim, de esperança, do tipo, você não precisa do seu pai, você não precisa da sua mãe, você vai lá e você vai se defender sozinho. Tanto que a grande questão da Regan, da Millicent Simmons, não é simplesmente usar a deficiência dela como uma arma, né? Muita narrativa também, né? Porque não é mesmo. Mas é o arco dela ir sozinha até lá. Então, a ação dela que importa não é a questão de pegar o aparelho e botar no microfone, mas ela sair no meio da noite sozinha. Tudo bem, depois ela é acompanhada pelo Emmett, mas às vezes ele parece que vai atrapalhar em vez de ajudar, então ela meio que tá sozinha mesmo. E ela ir lá e se propor a ir lá como o pai dela faria. Então... Mas esse que é o lance, tipo, que me incomoda um segundo. No primeiro filme eu sinto o impacto de toda essa... Porque, por exemplo, quando o Lee se sacrifica, vamos lá, né, que ele é com um grito e é super primal e catártico, porque a gente viu em outra cena do filme um senhor, é uma cena triste também, né? Um senhor que ele perdeu a esposa dele, e aí ele grita porque ele só quer morrer, essas merdas, e tipo, você sente a catarse, e você também tem a jornada da filha deles no primeiro filme, e não tanto do Marcos, né, realmente, ele fica meio em segundo plano. Mas você tem a Evelyn tentando proteger o bebê, você tem o Lee, você tem a filha. E no final do filme, por mais que a gente tenha aquela frase de efeito, aquele one-liner broxante da Evelyn com a 12, que certeza que isso deve ter sido coisa do Michael Bay. Pelo amor de Deus, gente. Mas tipo, não, beleza. Mas você sente uma espécie de catarse assim mesmo, sabe? E tipo, no segundo filme, mano... Eu não... Talvez seja por causa do ritmo mesmo, assim. Porque muitas das sequências do segundo filme, como eu falei, é o filme do conflito pra mim. Porque eu falo, caramba, velho. Sim, ele é um filme que nos próprios méritos ele funciona. É um bom filme e tal. Só que quando você olha em comparação com o primeiro filme, e ele quer que você olhe, porque ele é uma sequência que bem derivativa e tal. Tipo, a mesma jornada dos personagens individuais, aquele momento mesmo, onde você faz me fugiu a palavra aqui, mas no final onde você vê a filha e o filho ambos se erguendo, combatendo as criaturas. Eu entendo que a catarse que o Krasinski quer provocar, mas eu acredito que seja de fato por uma mistura de ritmo e algumas cenas que ou não são tão longas quanto deveriam, ou não tem impacto que deveriam, ainda que sejam bem construídas, redondinhas, né, como eu falo e tal, pra mim não dá aquele soco que ele queria dar, assim, sabe, na nossa... Eu acho que esse filme tinha que ter sido uma série. Ou uma minissérie. Real.
Porque as pessoas que estão lá na doca, elas precisavam ter sido melhor trabalhadas, a relação da Regan com o Emmett precisava ser melhor trabalhado. É um filme que acontece muita coisa de uma vez só, tem realmente um problema de ritmo. Eu acho que precisava ter sido uma minissérie. Aí a gente tem um episódio só da Emily Blunt indo até a farmácia buscar tanque de oxigênio. A gente tem um episódio só sobre as pessoas que sobreviveram e viraram zumbis esquisitos. E eu acho que tinha que ter sido dessa forma, sabe? E vocês falando quando vocês estavam falando do Emmett e da relação, né, que ele reconhece o Lee na menina, não deixa de ter um outro elemento importante que a gente vê, mas não explora tanto porque não tem tempo de explorar, que é a falta que ele sente do filho dele, né? Ele tá o tempo inteiro desenhando, você vê que ele ficou desenhando o filho dele justamente na tentativa de guardar o rosto, né? Assim, você não tem mais foto e tal, é um drama super pesado pra se explorar, né? Interessante pro personagem, que acaba também se perdendo. E, assim, claro, numa minissérie seria incrível, mas daria pra você colocar elementos disso nessa relação dele com a menina, né? Como se ele visse o filho dele, sabe, nela de alguma maneira, e aí depois reconhecesse também que ela não é o filho dele. Talvez seja isso que eles quiseram também falar nesse diálogo, mas não ficou tanto assim, né, tão bem explorado. Mesmo aquela cena lá do cadáver, né, que ele, não é que ele preservou, mas né, essa incapacidade é o cadáver da esposa dele, certo? Que tá em cima isso, quando... Sim, que ela ficou doente, né? E é ótimo aquela cena, é ótimo a complexidade que dá só nessa... Tipo, caramba, ele deixou o cadáver dela lá, ele é incapaz de seguir em frente e tal. E é uma cena boa, mas, tipo, serve como muleta narrativa, porque serve só pro Marcos se cagar todo. Fazer barulho. Tipo, fazer barulho. E aí, tipo, pô, você... Tudo bem, você pode usar pra fazer uma cena de onde o Marcos vai lá e faz barulho, beleza. Só que fica jogada, porque... É utilizado só pra isso, é uma muleta, sabe? Tipo, eu acho que é um filme bom que poderia ter sido muito melhor. Exato. Sim. Sabe o que eu pensei? Uma coisa que eu pensei, vocês falando agora, uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Fica muito corte, né? Tipo, cada um realizando a sua tarefa e eles quiseram dar uma dinâmica, né, pro filme, em termos de, tipo, o menino tá aqui, a mãe tá ali, não sei quem tá ali, não sei o quê, e vai cortando. Talvez ele ficasse mais interessante com um ritmo melhor, se ele desse mais tempo, se ele tivesse se ele fosse quase que meio episódico, né, no sentido se ele tivesse o momento da cachoeira, sabe? Se ele tivesse um respiro, tipo isso, Também, mas acho que a questão também de você, por exemplo, ver a jornada da mãe, aí quando ela tá chegando, você meio que volta... faz a jornada do menino. Aí você teria um tempo pra ter aquela cena dele lá que ele vê além de ser, né, dele fazer o barulho e tal, ela poderia ser uma cena de terror até mais efetiva, né? Sim. No sentido de horror mesmo, né? E a jornada da menina também, daí ter, sei lá, uns 10 minutinhos a mais de filme, talvez conseguiriam abarcar esses temas que a gente tá falando aqui, você conseguiria ter um filme, daí talvez no final você conseguiria dar essa dinâmica de corte, mas tem muitos filmes que são nessa estrutura, né? Tipo, você vê uma pessoa fazendo, depois meio que como se voltasse no tempo, mostra a outra jornada e a outra. Eu acho que ele funcionaria assim, um pouquinho, só pra gente refletir aqui na questão do ritmo e de como ele aborda, né, os personagens. E até pra gente fazer esse exercício, né? Não é que a gente queira reescrever o filme aqui, não. Mas né, são questões assim que a gente... Mas, por exemplo, isso que o Cauê tava falando, justamente sobre a parte de aparecer o corpo e aí ele ser uma muleta e tal, até a parte onde eles trazem, né, todo o flashback também, é uma coisa que eu achei que ia permear o filme em vários momentos, sabe? A gente ia ficar vendo... É uma coisa meio Lost, né? Meio Lost, exato. E daí não, é meio que esse flashback serve pra gente entender como os monstros chegaram e meio que pra gente reviver aquele carinho ali e tal pelo personagem do Krasinski, aquela família e tudo mais. E pra plantar a coisa do mergulhar do cara do Emmett que aparece. Exatamente. E depois tem um momento que para.
é um setup pra alguma coisa, né? Exato. E os personagens são interessantes, mas de verdade, eu não quero ver outro filme de travessia no terceiro filme da Evelyn e o Marcos ainda encontrar, sabe? Tipo, não é porque não é que não é eficaz, mas querendo ou não, eventualmente a gente fica um pouco fadigado. E acho que no segundo filme isso acontece também por causa disso também que o Dani falou, sabe? Tipo, enquanto no primeiro filme você intercalar elas, constrói a tensão, no segundo filme você intercalar elas, parece que minimiza a tensão delas, assim, você vai, tipo, até mesmo porque a gente já ter passado por uma situação parecida no primeiro filme, não é que a gente não se importa com os personagens, mas aí, tipo, é isso, é o filho no primeiro filme, é o Lee no segundo, é o prego no primeiro filme no degrau, fecha a porta, é o cofre, né, a maçaneta lá, que a gente já sabe, quando ele dá o plano de trás, a gente já sabe que vai acontecer uma merda. Aquela toalhinha ali não vai estar no lugar certo, né? Sabe? Então, tipo, o filme meio que já, tipo, justamente, às vezes se ele não tivesse mostrado o plano de detalhe da toalha, tá beleza, a gente poderia se surpreender. Mas pela essa derivação, eu já sei o que esperar. Eu já sei que vai dar merda. E, tipo, sei lá. Mas isso não me incomoda, porque me lembra aquela coisa do Hitchcock, né? Que ele falava, se você for mostrar uma explosão, você tem que mostrar que existe uma bomba. Você não pode simplesmente mostrar a explosão, né? Então, isso que quando ele dá o plano detalhe no negócio da toalha, é aquela coisa, eu já sei que vai dar merda, mas eu não sei quando vai dar merda e com quem vai dar merda. Sim. Então, isso não é uma coisa que me incomoda. Eu acho que faz parte da tensão você mostrar. Mas tem uma coisa interessante também, assim, tipo, eu vi algumas pessoas até comentando que até o título, né, parte 2, tem uma pegada no sentido de parecer um único grande filme, né, literalmente a continuação em termos de como se fosse o mesmo filme, e não uma sequência. E vai ter o 3, né, porque afinal de contas, tá pagando a conta da galera. Gente, mas desculpa interromper pra perguntar, como é que vai ter o 3 se em tese eles derrotam os monstros no final? Então, aí que tá, existe já uma conversa, o Krasinski já falou isso, que ele sempre pensou em Um Lugar Silencioso como uma trilogia. Aí foram perguntar pra Emily Blunt, né, e aí, vai sair e tal, o que eles estão falando agora? Primeiro a Emily Blunt falou que a ideia, o Krasinski já tem na cabeça dele toda a história contada e tal, e que se encerraria em 3 filmes realmente. Outra coisa que eles já estão falando é que provavelmente esse filme seria lançado em 2023. Para responder essa pergunta, justamente o Krasinski deu a entender de que o terceiro filme seria mostrar os seres humanos agora que eles têm uma arma para combater os bichos ali e tal, né, os aliens. Ele iria focar no terceiro filme justamente em mostrar a redenção dos humanos. Eles, sabe, crescendo, tomando coragem, saindo, enfrentando os bichos e tal, meio que para retomar a humanidade, entendeu? Essa que seria a ideia e fecharia o arco. Aí que tá. Quando vocês comentaram, né, e eu concordo que o filme não explora tanto essa coisa de que tem gente que não vale a pena ser salva, se fizerem bem feito, o 3 pode vir com isso, entendeu? Daí fica aquela coisa que se debate até hoje em tudo quanto é trilogia e tal, se você analisa o filme como uma coisa só, a trilogia como um todo, porque se você conseguir fazer um bom fechamento e meio que formar como se fosse um único grande filme, né? Uma produção única, aí você vai conseguir justificar as coisas, você vai conseguir justificar determinados elementos, explorar melhor o personagem do Emmett no terceiro, e essas questões vira aquela coisa que tem tudo quanto a trilogia, né? Tipo, que Mali, né, Dani? Mali, esse filme, apesar das críticas que a gente tá fazendo a ele e tal, e ele é um filme legal, assim, ele tem
é um filme divertido e tal, mas os filmes, tanto o Lugar Silencioso 1 e o 2, eles funcionam de forma independente, sabe? Eles, um complementa o outro, não é um filme que você necessariamente precisa ter visto um pra ver o 2. Inclusive, nesse filme aqui, é possível você fazer o inverso, você começar do 2 e ir pro 1, por exemplo, pra entender como que esse pai morreu ali, por exemplo, entendeu? Então eu acho assim, que isso vai funcionar bem, e se ele continuar nessa toada e soltar o Lugar Silencioso 3 com essa ideia de redenção e tudo mais, e funcionar com esse arco fechadinho como ele fez nos 2 filmes, eu acho que funciona bem. Eu só acho que, por exemplo, hoje a gente pode dizer, o filme 1 é muito bem construído, tem uma parte técnica e é muito boa realmente, né? Foi uma novidade e tudo mais, como ele fez aquele filme. Tem muito mais coisas interessantes ali do que a parte 2, por exemplo, entendeu? E eu achei frustrante, eu vou ser sincero, tipo, enquanto o primeiro... É justamente porque no segundo filme eles já sabiam que existia uma terceira parte. Então, ele termina de uma forma que, pra mim, a jornada individual dos garotos, né, garotes, da menina e do menino, não sustentou pra mim. Foi frustrante o gancho pro terceiro filme. Justamente porque... E aí, beleza, a gente vai nessa. A gente vai avaliar o filme isoladamente ou com uma obra completa. Porra... E aí, por exemplo, o Rafa comentou daqueles... se eles vão explorar a redenção, eu fico pensando assim, que redenção? Tipo, você não explorou o quanto a humanidade está mal. Então você tá explorando isso. Você tá explorando até o contrário, até. Olha, eu vou falar como pessoa que não sabia que ia rolar o terceiro. Assim, eu sei que, logicamente, pela quantidade de dinheiro que o filme fez, eu pensei, provavelmente vão fazer um terceiro. Mas eu não sabia que já estava certo. Eu assisti o segundo filme como uma coisa que se encerra. Porque pra mim, justamente, a minha dúvida era como é que vão fazer um terceiro filme se eles derrotaram os monstros? Então eu consigo ver o 2 com um fim, assim, apesar das coisas mal exploradas. Por isso que eu acho tão estranho ele ter caído nessa armadilha meio Marvel de só fazer coisas pra desenvolver no próximo projeto, sabe? Quando o Krasinski falou assim, eu quero fazer... Eu sempre tive a ideia pra 3 filmes, ele olhou pra tela estilo The Office, assim, sabe? Com silêncio. Porque real, mano, o que na real, pra mim, esse lance de trilogia, isso não é um problema necessariamente. Mas é isso, é um negócio meio de, tipo, autor, tá ligado? De, tipo, não, é uma trilogia mesmo, onde eu quero contar essa história aqui. Mas real, até mesmo como a Eda falou, eu não... O primeiro filme era conclusivo o suficiente. Não acho que... Isso é um achismo, obviamente, mas que foi planejado como uma trilogia. Vai ser... Não foi. Então, aqui no Lugar Silencioso, quais que são as últimas notícias, né? Até pra gente tá todo mundo na mesma página aqui. A Paramount já anunciou que vai ter o terceiro filme. Então isso tá batido o martelo. Inclusive, ela lançou... Depois um spin-off também, você vai ver. Ela, inclusive, ela confirmou que a ideia é lançar o filme no dia 31 de março de 2023. Então isso tá anunciado. A outra coisa que também já foi confirmada é que o Krasinski, ele vai pra produção do filme, provavelmente vai ajudar ali com algumas coisas de roteiro também, porque ele que planejou, né, a história, mas ele sai da direção e quem assume a direção é o Jeff Nichols, que é de Amor Bandido, e aí ele assume a direção do último filme, e aí essa que é a história. O Krasinski parece que já sugeriu a história, já deu ali mais ou menos o que tem que ser, e o Nichols tá já trabalhando, transformando ali no roteiro, já tá trabalhando para transformar esse filme. Então assim, o Krasinski vai ficar do lado do Michael Bay na produção, essa que é a ideia, e aí eles fazem um último filme para fechar a trilogia. Isso que tá sendo anunciado pela Paramount. Eu já tô vendo, já não sei. Eu já tô vendo o spin-off com o Cillian Murphy, o spin-off com a história do Jimon Hounsou, da formação da pessoalzinho na ilha. Dá pra fazer uma série original Paramount Plus. Vai ser estilo Fear the Walking Dead, essas paradas, onde a gente vai acompanhar a filha do Jimon crescida, sabe? Sim. Mas é justamente isso, sabe? Que vai nessa discussão, que inclusive, isso não é um demérito nosso aqui, mas até pode dar uma discussão mais interessante ainda, que é esse lance, a gente analisa o filme como uma obra isolada, porque ainda, vamos fazer aqui, é uma forma formalista, né? É uma forma cada vez
menos presente na crítica de cinema dos anos 2010 pra cá, dessa nova década, de, tipo, ver menos o filme assim, tipo, só o filme como filme, isolando todo o contexto em volta, seja social, o que seja, sabe? E aí, tipo, o que a gente tem? A gente sai frustrado, porque esse é um filme que a gente, por isso que eu fiquei também em conflito, que nem o Rafa, assim, porque, tipo, eu reconheço, ele é bem feito. Sabe, ele é, pra ser bem simplório aqui, ele é bem feito, ele é competente no que ele se propõe, mas o que ele se propõe não é muito audacioso, ambicioso, e então a gente fica frustrado. É frustrante, sei lá, mas isso não quer dizer que não seja um filme competente, então isso que é foda. Não, mas faz parte, essa que é a discussão, realmente, e eu acho que não tem muito jeito, quando você tá falando ainda mais assim, a produção pega e fala, isso daqui é o filme parte 2, então necessariamente tem uma parte 1, sabe? Tipo, não tem jeito. Sim, você acaba, tipo, fazendo essas comparações, são os mesmos atores, o mesmo diretor, a mesma produtora, então tá tudo envolvido ali, né? Então é inevitável essa comparação. E eu sou a favor da exclusão do parte 2, capítulo 2, que é um negócio muito austero pra mim. Tem que ser só o 2 do lado, sabe? Tipo... a gente já fala, né? É o Lugar Silencioso 2. Pronto. Exatamente. Mas tem uma parte que daí já é mais no sentido de viagem pra cada um refletir e chegar ou não a conclusões, mas o primeiro Lugar Silencioso tem toda uma leitura que muita gente faz, meio sociológica, né, em termos de subtexto, sobre o não ter voz no mundo e tal, essas leituras. E aí, eu acharia muito interessante pensar quando fechar essa trilogia, porque assim, a gente teve o primeiro, numa questão de sem voz, tinha muita gente que fez leituras quanto à questão dos Estados Unidos na era Trump, daí a gente tá tendo esse segundo lançado num contexto de pandemia, já não tem mais era Trump, pelo menos isso, né, felizmente, em que você tem mais barulho, você tem eles conseguindo derrotar um monstro e tal, e a gente vai ter um terceiro, provavelmente num contexto, espero também, num contexto de pós-pandemia, que vai ser um outro momento histórico, assim, né? Então, talvez, aí no futuro dá pra gente fazer uma leitura muito, enfim, mais complexa até do quanto ele representa desses anos em que os filmes estão sendo produzidos, né? Já é, claro, é uma viagem, é uma coisa, é um outro tipo de análise de filme que tem muito mais a ver com como ele se comporta, né, no mundo em que ele tá e que não tem tanto a ver necessariamente com o que os produtores pensaram, mas é uma coisa a se pensar também. Eu pelo menos gosto disso. Um momento muito pandêmico, assim, que eu achei do segundo filme, é quando eles chegam na ilha e eles já fizeram amizade e tal com o pessoal da ilha. E aí o Cillian Murphy, depois de conversar com a Regan, ele vai pra praia e ele pega um desenho, né, do filho dele, e ele olha assim e ele faz uma cara que eu pensei naquele momento, é como se fosse a cara de uma pessoa que perdeu alguém e agora tem vacina, sabe? Porque, caramba, eu perdi a minha família inteira e eu podia ter salvado eles, porque aqui tá tudo bem, sabe? Eu fiquei com uma impressão, assim, deu pra traçar uns paralelos, assim, com a pandemia. Sim. A própria ilha que tá todo mundo protegido, né? Dá uma ideia de um ambiente vacinado, isolado, tal. Então faz sentido mesmo. E sei lá, eu acho que dependendo de como fizerem o terceiro, dá pra gente ter uma possibilidade de leitura, sabe, dessas questões de tudo, né, de como os filmes foram colocados no mundo. Até porque, nesse caso, né, o filme, ele, como ele tinha sido feito antes, né, era pra ter saído, inclusive, antes ali na época que estourou a pandemia, né? É justamente o fato dele ser produzido em meio à pandemia, né? Ter passado pela pandemia, seria muito legal realmente ter esse subtexto ali, né? Uma questão... Não, então, mas não é intencional, tá mas a gente tira, exatamente. Isso, lógico. A gente tira, aliás, o Daniel, a gente tira isso, né? Porque a gente passou por essa experiência, tá passando por essa experiência ainda, então, mesmo que não seja da intenção dos autores, a gente consegue fazer essa leitura, né? Isso. Perfeito.
detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui, né, para dar aquela dica para você ouvinte, para você aproveitar melhor a sua semana. Dessa vez eu vou começar aqui o plano detalhe. Eu vou começar com 2 planos detalhes aqui. Um plano detalhe que, assim, eu fiquei muito impactado, curti muito realmente assistir, que é o documentário Time, que tá na Amazon Prime, né? O Prime Video, que é um documentário que conta a história de uma mulher negra que foi presa, ela e o marido, né? E ela foi presa, saiu da cadeia e o marido ficou. Eles assaltaram um banco em um determinado momento da vida deles, eles estavam desesperados, com falta de dinheiro e tudo mais, resolveram tomar essa atitude, né, errada de assaltar o banco e tal. O marido pegou 60 anos de cadeia por conta disso. E a mulher acabou saindo um pouco mais cedo, justamente porque ela cumpriu a pena, foi presa, mas saiu um pouco mais cedo porque ela foi presa, ela estava grávida, engravidou de gêmeos e tal. E aí, essa mulher cria os seus 6 filhos sozinha e ainda tem que lidar com o sistema penitenciário americano para tentar ver um jeito de o seu marido sair de lá. E a história é basicamente essa, é um documentário que vai contar a história dessa família, como que essa família cresceu, como que essa família se desenvolveu, o que aconteceu com essa família, os filhos, né, como é que os filhos ficaram ali e tal. E aí o filme parte de gravações dela, que ela fazia na época, logo que o marido foi preso, ela estava grávida dos gêmeos e tudo mais, e aí o filme parte disso, porque ela fazia algumas gravações, porque ela queria mostrar pro marido, né, e aí mostra como ela tá nos dias de hoje, né? O que ela tá fazendo e tudo mais. Enfim, é muito interessante, realmente. É um documentário forte, inteiro feito preto e branco. É uma coisa impactante e que tem justamente todo o critério, né? A parte racial tá ali impressa, a parte do sistema penitenciário também, que é tão falha quanto aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente pode dizer que ainda é mais, mas nos Estados Unidos também tem uma parte penitenciária problemática, então tudo isso é posto ali, né? Com um questionamento, e é um documentário realmente muito forte que mostra o quanto a gente acaba justamente deixando essas pessoas, né, à margem da sociedade, quando na verdade a ideia seria reconduzi-las, né, reintroduzi-las à sociedade. Então é um documentário muito bom, vale muito a pena, o documentário Time. E outro plano detalhe que eu tenho aqui, um plano detalhe rápido, é para você ir no YouTube e ver ali, né, tem o Papo de Segunda, que é conduzido pelo Fábio Porchat, tem o Emicida, enfim, é um papo muito legal que o pessoal faz ali, discutindo temas importantes. E o último que eles lançaram, agora o mais recente, é com o Ayrton Krenek, né, que é um indígena, e eles falam justamente sobre a posição do homem no mundo, qual a sua função no mundo e tal. E o Krenak é interessantíssima a visão dele como homem indígena, né? Vindo dos povos originários, falando justamente sobre a sua visão em relação ao homem, em relação à natureza também. Então é um papo muito legal de ver, e eles filosofam ali justamente sobre o querer, sobre o dinheiro, sobre posse, sobre construção e tudo mais. E é um papo muito gostoso, um papo de 15 minutinhos ali, super rápido, mas é um primeiro papo, assim. Eu acho que é uma introdução ao assunto, e vale muito a pena correr atrás também de outras palestras, de outras coisas que o Ayrton Krenak fala, e vale muito a pena. Então são esses meus 2 planos detalhes que eu trouxe para vocês, certo? E Eda, e você? O que você trouxe de bom pra gente de plano detalhe? Então, para fugir um pouco do terror e tratar de uma coisa mais prazerosa, eu queria indicar uma série da Apple TV Plus, que é a Ted Lasso. Ela foi indicada a 20 Emmys agora, já ganhou o Globo de Ouro na categoria de melhor ator, ganhou mais um punhado de prêmios da Critics' Choice, do SAG Awards e tal. A segunda temporada tá passando agora, começou semana passada, eu tô acompanhando, e saiu um texto ontem no New York Times falando sobre como a TV saiu da ironia de personagens
personagens como o David Brent, que é o personagem que seria do Steve Carell na versão inglesa do The Office, né, que é a primeira mesmo, para o Ted Lasso. O Ted Lasso, ele é um técnico de futebol americano que é contratado para treinar um time de futebol mesmo, da Inglaterra, e ele é contratado porque a dona do time quer afundar o time e ela acha que ele é o cara mais incompetente possível. Só que ele tem um jeitão meio interiorano, meio boa praça, assim, que vai melhorando o time e vai conquistando todo mundo que queria detestar ele e que as pessoas não conseguem. E é uma série muito interessante. Eu falo como pessoa que não tem o menor interesse por futebol. É uma série muito interessante porque ele trata um pouco de uma alternativa à masculinidade tóxica. Então ele pega o esporte, que é um mundo muito tóxico, aliás, ainda mais o futebol, porque na Inglaterra tem hooliganismo, tem aquela coisa toda, e ele traz um personagem nesse universo que é a resposta à masculinidade tóxica. É um cara extremamente sincero, afetuoso, e o New York Times está justamente falando de como a gente está se afastando de uma era que era mais irônica. Então a gente tinha personagens que eram anti-heróis e que iam contra o que a série queria dizer, e indo para personagens que realmente são o que a série quer falar. A série quer falar que a amizade é legal, que o amor é bom, esse tipo de coisa toda, e como isso é novo e diferente pra gente, porque a gente tá há muito tempo lidando com anti-heróis, tanto em comédia como no drama. Eu queria indicar isso porque é uma série realmente que dá um quentinho no coração, e eu falo como uma pessoa que tem geralmente um coração meio peludo pra esse tipo de coisa. E é isso, essa é a minha dica de hoje. Muito bom, demais. Tá aí, tá anotado. Lembrando você, ouvinte, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post, então se você não pegou alguma coisa, vai lá, clica em cima e você vai ser já direcionado pro que a gente tá falando aqui. Cauezito, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí? Primeiramente, essa dica da Eda é boa, e tudo que ela falou e que a série representa é realmente sobre isso que a gente tem que fazer uma cruzada contra, viu? Essa ironia e a cultura do cringe, que inclusive foi até tema do podcast já aqui, enfim. Mas eu gosto de ficar linkando as coisas, e coincidentemente ontem, zapeando na TV, eu reassisti depois de muitos anos, e eu sei que é um filme que é conhecido pra muita gente, mas ele é de 2005, então é isso, que é Abismo do Medo, e envolve também muito desse lance do silêncio e tal, é The Descent, se eu não me engano, que é do Neil Marshall. Neil Marshall dirigiu um dos melhores filmes de lobisomem de todos os tempos, junto com Lobisomem Americano, Grito de Horror. Ele dirigiu Dog Soldiers, que é Cães de Caça aqui no Brasil, o nome, em 2002. Em 2005 ele fez esse filme chamado Abismo do Medo, The Descent, protagonizado por um grupo de mulheres que vão fazer uma expedição, né? Elas vão fazer, tipo, é alpinismo que fala? Elas vão, tipo, enfim, elas vão explorar... É alpinismo pra baixo, né? Porque pra baixo, exato. Né? E aí eu fico tipo, caralho, os equipamentos são de alpinismo, então... Mas enfim, elas vão explorar cavernas, e elas acabam, não sei, acho que é bem simplório, assim, a sinopse, mas elas acabam descobrindo presenças hostis nos confins dessas cavernas. E esse filme, na época do lançamento, ele fez um burburinho imenso, não tanto por ser protagonizado por mulheres, que eu acho que é uma coisa da época mesmo, infelizmente, mas é muito especial, assim, porque não existe nenhum tipo de sexualização, não existe nenhum tipo de exploração excessiva da mulher numa situação agressiva diante delas. Tem muito gore, é muito sanguinolento, é muito violento e tal, mas não se sente que ele tá explorando elas, até mesmo porque só existem mulheres na trama, sabe? E ele chamou tanta atenção justamente porque ele devota tempo pra construir a personalidade de cada uma e como elas se relacionam consigo mesmas e a dinâmica de cada uma com a outra e tal. E eu revi esse filme ontem, e também depende muito do silêncio. É um filme que qualquer barulho, qualquer ruído que elas fazem pode causar consequências extremas pra elas. E é um filme de uma época onde o Neil Marshall era uma voz promissora do terror, e eu sinto falta dessa época. Porque, tipo, ele tinha feito Dog Soldiers e fez o Abismo do Medo, que foi um sucesso, e depois meio que só foi
ladeira abaixo na carreira e tal, ainda que ele tenha dirigido vários episódios de Game of Thrones, mas é um filme claustrofóbico. A fotografia do filme é incrível, a atmosfera, a dinâmica das personagens é um filme que, de novo, como eu já falei, mas ele se eleva justamente porque ele devota tanto tempo para cada uma individualmente, então você se importa muito com aqueles personagens, o que só se eleva porque é um filme muito sanguinolento, muito gore, muito violento. Então, a forma como ele constrói jump scares, foi isso que trouxe ele pra Hollywood, né? Porque são jump scares que não dependem apenas de som estridente e imagens aparecendo em flash do nada na câmera. Não. É muito bem construído. Cada susto no filme é uma mistura de tudo. É tipo um drama, um terror, tipo body horror, uma parada meio sobrenatural. E um pôster que homenageia, não é nem o Silêncio dos Inocentes, é o que o Silêncio dos Inocentes se baseou, que são aquelas mulheres nuas formando a caveira, enfim. Meu único plano de detalhe de hoje vai ser esse, Abismo do Medo. Foi o único link que consegui fazer justamente por causa dessa narrativa onde o silêncio impera e qualquer barulho também pode causar um destino horrível para os personagens. E é uma pérola dos anos 2005 que, na forma positiva, que eu acho que é uma boa pedida. Sensacional. E tá na Prime Video também, né? Então dá pra você assistir o documentário Time e depois pular pro Abismo do Medo. Até aí. Já faz um combo. E aí, Dan, vamos fechar o plano detalhe? Vamos. Eu vou indicar uma série que eu tô vendo, de poucos episódios, que é a série Small Axe. Magnífica. É maravilhosa. A direção é do Steve McQueen, né, que ficou famoso pelo 12 anos de escravidão. Assim, além de ser maravilhosa em termos de escolha de câmera, de forma de contar as histórias, de ser muito direta, sabe? Ele introduz os personagens e ele termina na hora que tem que terminar, sabe? Ele não se preocupa em dar qualquer epílogo muito, muito detalhado, né? Ele meio que fechou aquela história, ele fala, acabou. E cada episódio dessa série é uma história fechada, né? Assim, simplesmente. São episódios geralmente de 1 hora e pouquinho, e o primeiro episódio tem 2 horas, ou seja, o primeiro episódio é um filme incrível de tribunal, com um encaminhamento incrível, assim, os personagens muito, muito bons e tal. Tem porquê a história ter 2 horas. Tudo é muito bom, mas eu queria dar só alguns detalhes. Enfim, todas as histórias do Small Axe são relacionadas à luta dos negros na Grã-Bretanha, né? A luta das pessoas negras com o racismo e com as questões no Reino Unido, lá na Inglaterra. E no segundo episódio, por exemplo, é incrível porque a mulher vai numa balada e o filme se demora tanto, ele fica naquele lugar e ele vai passeando por aquelas pessoas, que você se sente lá, sabe assim? Você parece que você tá falando, eu tô passando uma noite na balada, você tem essa sensação. É sensacional. O terceiro é com um episódio com o John Boyega, que é fodástico. O John Boyega tá um monstro, assim, no personagem que ele faz. Assim, é sensacional, muito. E uma coisa que eu gosto muito de pensar, além de tudo isso que ele tem de bom, é que como ele se passa na realidade do Reino Unido, ele tem umas coisas, primeiro que muito diferentes, então, tipo, o tribunal deles é muito diferente do que a gente vê nos americanos e do que a gente sabe do Brasil. A gente tem, sim, situações diferentes, mas tem umas que são muito loucas, porque, assim, a gente tem que tomar cuidado para não invalidar, obviamente, a luta, porque é uma luta muito necessária e muita gente sofreu muito na Grã-Bretanha com o racismo e tal, mas se você coloca em perspectiva a realidade, por exemplo, da polícia brasileira e da polícia americana, que a gente vê mais em filmes, né, você fala, gente, que louco, os caras não usam arma, sabe, assim, só esse detalhe, né, a polícia britânica usa só uns cacetetes, né, eles não têm arma de fogo, só o fato de ser uma sociedade que tem um certo nível de social-democracia mais estabelecido, sabe, em termos de ter acesso, as pessoas têm acesso mesmo que com muitas dificuldades, claro, é diferente, sabe, você vê isso muito, então é muito interessante também pensar nessa perspectiva, né, tipo, o restaurante do primeiro episódio que tá sempre recebendo os policiais lá, fazendo as famosas batidas, as pessoas
conseguem revidar e conseguem responder ao policial de uma maneira com mais propriedade, justamente porque você está diante de uma pessoa que não tá com uma arma de fogo. Ela tem o poder da lei, ela tem poder, você tá nessa situação, né, de sofrer e tal, mas sabe, tem um aparato do Estado, tem algumas coisas que você tem de maneira mais interessante, mais firme, sabe, na sociedade britânica. É muito interessante de ver isso, não invalida a luta, mas enfim, eu achei isso incrível, sabe, de ver, e vale muito a pena, mas assim, todo o detalhe, a forma como ele encaminha com as histórias é demais, e dá pra ver até picotado se você quiser, se quiser ver episódios aleatórios, pode, porque eles não são interligados. Enfim, incrível, sensacional. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 424, batemos esse papo aqui sensacional sobre Um Lugar Silencioso, parte 2, né? Esse filme que está aí para ser assistido, e a gente não poderia fazer essa discussão aqui sem os nossos convidados de hoje. Então, Ieda, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente mais uma vez, né? Sempre muito bom ter você aqui com a gente, e queria que você deixasse o convite, né? Se as pessoas quiserem te acompanhar, conhecer mais o seu trabalho, onde que te encontram, né? Quais são os meios de contato aí para chegar até você? Bom, eu escrevo no meu site, é o iedamarcondes.com. Você pode também me seguir no Twitter, que é @iedamarcondes. Eu agradeço também muito, eu gostei muito do papo de hoje, acho que foi muito proveitoso, muito gostoso. Legal. E espero que role mais vezes, quem sabe quando sair a terceira parte, né, do Lugar Silencioso. Pois é, muito bom. Obrigado novamente, Ieda, foi incrível. Cauêzito, obrigado também pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. O Cauê é autor aqui do Cinemação, então tem muita coisa legal que o Cauê escreveu aqui dentro do cinemação.com, mas você também tá pelas internets aí, né, Cauê? Então diz pra gente também como que faz pra chegar até você. Primeiramente, a forma com que o Rafa me chama de Cauêzito é diferente, sabe? Mas sei lá, é o de sempre, sabe? Eu escrevo como a Flor, tenho várias coisas no Cinemação. Agora eu tenho textos, na verdade agora eu tenho um, mas em breve vai ter mais lá no Bloody Disgusting, site de terror gringo lá de fora, e às vezes no Nervos, mas basicamente aí freelanceando na vida, escrevendo sobre cinema, falando sobre as coisas que a gente ama, às vezes sobre terror. De novo, só agradecer. Vocês podem me achar, né, também em redes sociais, no Cauê_Petito no Twitter. Enfim, aí nesses sites aí, no Cinemação, no Bloody Disgust, tem um texto sobre Homem-Coisa da Marvel, que é um filme de terror da Marvel de 2005, bem bizarro e um tanto quanto ruim, mas tem muita coisa que pode ser extraída também, enfim. E como sempre, ótimo estar aqui com vocês. Obrigado, Rafa, obrigado, Dani, obrigado, Ieda, falando sobre esse filme, foi muito proveitoso mesmo. Falar sobre essa confusão que é o Lugar Silencioso parte 2, não, mentira. Só obrigado aí pelo papo, gente, foi ótimo. E é isso aí. Valeu. E quem quiser, né, o Cauê escreveu sobre o Lugar Silencioso parte 2, tá lá dentro, então uma crítica, se você quiser ir lá discutir com o Cauê, concordo, não concordo e tal, tá lá, espaço aberto, né, pra gente poder conversar sobre isso. Dan, obrigado também pela sua participação em mais um podcast. Valeu, eu que agradeço, brigadão Rafa, brigadão Cauê, brigadão Ieda, e é isso, espero que todo mundo possa, no barulho da vida, encontrar o seu lugarzinho silencioso de vez em quando. Isso foi ótimo. Isso é Sandy Júnior, hein? Tipo, parece um pouco. Muito bom. O podcast Cinemação 424 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.